Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer, em nome de Deus, da minha família, dos meus netos, a presença de todos aqui. E que eu tenho que ver com os netos dessa gente, os filhos deles. Mas vou fazer um resumo aqui. Eu fiz recentemente, nós participamos de um encontro em Chicago, a semana passada, sobre vários temas brasileiros que os estudantes, o pessoal que estuda nas universidades americanas e europeias, tem uma associação e eles chamam alguns brasileiros para ir lá falar periodicamente. O ano passado fizeram esse encontro em Harvard, esse ano fizeram na Universidade de Chicago. E nesse encontro atual foi o Pércio Arida, a Marina Silva, o Sérgio Moro, eu, bom, enfim, é um grupo de todos os brasileiros, cada um falando sobre sua área. Eu fiz essa palestra sobre saúde, que, na verdade, é uma reflexão sobre o que eu penso da saúde no Brasil. Em 1950, na metade do século passado, mais de 70% da população brasileira viviam na zona rural. Eu nasci no Brás, aqui junto ao primeiro bairro da Zona Leste, da minha casa, a pé até a Praça da Sé, você chega em 20 minutos. Era um bairro operário, na época, completamente, fábricas e imigrantes, basicamente. Os imigrantes que vinham especialmente da Itália, mas também de Portugal e da Espanha, vinham direto para um centro de triagem que havia lá, que está até hoje lá, que é a Hospedaria dos Imigrantes, que, aliás, eu aconselho a conhecer, porque é uma construção muito bonita. E aí eles, dali, eram encaminhados para o trabalho nas fábricas. E eles acabavam ficando pelo bairro ali. As casas eram, na verdade, casas de cômodos, eram cortiços, que cada família morava num quarto, havia um banheiro coletivo e fora as cozinhas para cada família. E um galinheiro no fundo. Sempre tinha galinha sendo criada em casa, porque naquela época não vendia galinha em supermercado. E galinha era um alimento muito caro. O pessoal dizia que pobre, quando come galinha, um dos dois está doente, né? Era o que se dizia na época. E eu não tive pediatra e nenhuma daquelas crianças que tiveram pediatra. Quer dizer, não havia simplesmente assistência médica para o Brasil, nem na população urbana, nem na população que vivia no centro de São Paulo, praticamente, naquele tempo. São Paulo já tinha 2 milhões de habitantes, não era uma cidade tão pequena. Então, dá para imaginar que tipo de atendimento se oferecia na zona rural. A mortalidade infantil passava de 100 crianças por cada 1.000 nascimentos, o que quer dizer mais de 10% das crianças morriam. Eu lembro quando eu era interno no Hospital das Clínicas, a gente era orientado para, ao tirar a história de uma senhora, etc., perguntar quantos filhos teve, e a pergunta era sempre quantos filhos teve, e a pergunta seguinte era quantos criou, porque morrer criança era normal. A natalidade era altíssima no Brasil, nesse tempo beirava aí mais de 6 filhos por mulher, e a mortalidade altíssima. Havia estados do Nordeste em que ela beirava 200 óbitos para cada 1.000 nascimentos. E nós tínhamos aí milhões de brasileiros com doenças parasitárias, infecciosas e parasitárias, que eram basicamente esquistossomose. Lembra que esquistossomose tinha 5 milhões de brasileiros, doenças de Chagas, aliás, 12 milhões, doenças de Chagas, 5 milhões. Filariose, que provoca aqueles casos de elefantíase, especialmente na zona norte, na região norte do Brasil, Pará, Amazonas, era um número muito grande de casos. Malária era endêmica em toda a região norte e no nordeste também. E as parasitoses intestinais, que era criançada, todo mundo tinha vermes intestinais. Um trabalho feito aqui na USP, por pesquisadores da USP aqui, na cidade de São Paulo, mais de 90% das crianças tinham parasitas intestinais. Algumas crianças mais do que um. Aliás, muitas crianças mais do que um. Havia uma falta de saneamento básico e, portanto, todas essas doenças infecto-parasitárias que chegaram até os anos 60. Aí. Nós temos no Brasil ainda 41% de residências sem esgotos. 41%.
Isso não quer dizer que não tem algum acesso. Muitas dessas residências têm fossas céticas, né? Mas não tem acesso ao encanamento de esgoto. Em Canadá, 85% da população tem, e a luz realmente atinge quase a população inteira. Eu chamo atenção para este chamado efeito Flint, que foi descrito pela primeira vez nos anos 90. Foi quando começaram... Nós temos técnicas para medir o QI individual já há bastante tempo. Mas, nos anos 90, foram desenvolvidas técnicas para medir o QI de populações, por amostragem. E esse efeito Flynn, o Flynn foi um autor que disse que, à medida que uma população melhorava do ponto de vista socioeconômico, o QI populacional aumentava. Quando se faz esses estudos de QI populacionais, os resultados são muito esquisitos, porque são politicamente incorretos. Incorretos quer dizer o seguinte, que QI de ricos, os QIs de ricos são mais altos que os QIs de pobres. Os QIs dos brancos mais altos do que os dos negros. O QI de populações, quanto mais distante da Etiópia a população, mais alto o QI. Só que para estar distante da Etiópia, você tem que estar onde? Tem que estar na Noruega, na Suécia, etc. Está bem distante aí, né? Nunca ninguém discutiu isso e sempre esses trabalhos foram muito criticados porque é muito difícil você saber quantificar o QI em função dos dados educacionais. É lógico que uma população que estuda, teoricamente, tem chance de desenvolver o QI muito mais do que aqueles que não estudaram. E aí esse autor, o Christopher Epig, e o grupo dele, publicou um artigo muito interessante no Proceedings of the Royal Society da Inglaterra. Esse estudo é baseado no seguinte, ele diz, olha, o cérebro do recém-nascido consome 87% da energia. Quer dizer, 87% do que a criança ingere em termos de calorias são gastos no cérebro. Por isso que o recém-nascido mama e dorme, né? Mama e dorme, acorda e mama e dorme, faz o inferno da vida da mãe, mas ele mesmo não faz nada, além de dormir, mamar e chorar. Aos 5 anos de idade, isso caiu para 44%, aos 10 anos, 34%. Na vida adulta, homens, 23%, mulheres, 27%. Eu não sei o que significa essa diferença de consumo de energia entre homens e mulheres. Eu acho que ninguém sabe. A gente só sabe que cabeça de mulher dói, né? Muito bem. Isso quer dizer o quê? Que o cérebro é um órgão que demanda uma grande quantidade de energia. Se você mobiliza essa energia para outras funções, ela falta no cérebro, no desenvolvimento cerebral. Quer dizer o seguinte, que se eu pego uma criança nascida num local pobre, sem acesso a saneamento básico, essa criança tem infecções, tem diarreias, porque por contaminação da água, ela mobiliza uma grande quantidade de energia para combater o processo infeccioso, que significa fazer a reparação dos tecidos que foram lesados, movimentar o sistema imunológico, de modo a ele montar uma resposta que seja eficaz contra aquele germe. Você desvia uma energia que passa a não ser mais disponível para a formação do sistema nervoso central. Então, isto explica praticamente todos esses achados. Por que quando você pega os estratos mais pobres da população, em média, que ele dá mais baixo do que os outros? Porque eles tiveram mais infecções. Eles são os que não têm saneamento básico, que não têm acesso à água de boa qualidade. Por que você pega os negros e acontece a mesma coisa? Exatamente pela mesma razão, são eles que são geralmente os mais pobres nos estratos sociais. Por que quanto mais distante da Etiópia? Porque a Etiópia é um país equatorial. Quanto mais você sobe, mais distante fica, mais frio e mais desenvolvidos são os países, portanto, menos infecções. Então, existe uma relação mais ou menos direta entre o número de processos infecciosos
na primeira infância, e o desenvolvimento do consciente intelectual. Quer dizer, crianças que passam por uma quantidade grande de processos, um número grande de processos infecciosos, teoricamente se desenvolvem, ficam comprometidas, têm um comprometimento que pode durar a vida inteira. Isso nós não estamos falando aqui dos casos de desnutrição. Hoje, desnutrição é muito rara no Brasil. Eu lembro, quando eu era interno no Hospital das Clínicas, nós tínhamos uma enfermaria para desnutridos, que eram crianças que ficavam internadas lá para comer, basicamente. E havia aqueles desnutridos, a gente chamava de desnutridos farináceos, em que a mãe dava farinha para a criança comer, praticamente. Né? Era o que comiam essas crianças, farinha e leite, quando havia leite. E essas crianças engordavam, porque era carboidrato, mas faltavam os nutrientes essenciais, especialmente os micronutrientes. Então, eles eram gordinhos, com cabelo ralo e absolutamente desnutridos. Essas crianças tinham um comprometimento do QI definitivo, né? Sem condição de recuperação. Nos anos 60 e 70, começaram a acontecer essas ondas migratórias do tempo do campo para a cidade. São Paulo, por exemplo, recebeu imigrantes do país inteiro, né? Que cada seca que dava no Nordeste tinha todo mundo para cá. Aqui a cidade estava crescendo, havia uma construção civil que demandava grande quantidade de mão de obra, havia as empresas, as fábricas, então as pessoas vinham de lá, está surgindo a indústria automobilística, vinham de lá para trabalhar nesses empregos em São Paulo. E se aglomeravam aonde? Na periferia da cidade. Faziam acampamento, acabavam pegando terrenos e fazendo invasões, montavam casas precárias lá e tinham problemas de saúde, tinham os problemas de saúde que eles traziam de lá, esquistossomose, doença de Chagas, etc., e mais aqueles que adquiriam aqui vivendo nessas condições. No final dos anos 70, as prefeituras das cidades que mais cresciam começaram a se organizar para tentar dar algum tipo de atendimento para essa gente que migrava, que chegava. E aí, essas políticas públicas, que foram, de início, organizadas nos municípios, acabaram se estendendo para os estados e os ministérios, que começaram a se interessar em como organizar o atendimento médico. Nessa fase aqui, final dos anos 60, as crianças morriam na cidade de São Paulo, era uma coisa absurda. O pronto-socorro do Hospital das Clínicas tinha uns 30, 40 leitos, que eram pequenininhos assim, era uma sala pequena, acho que talvez uma ponta dessa na outra, nem isso, por um pouco mais aqui. E ficavam os bercinhos e as mães do lado. Eu lembro que cada plantão de 12 horas morriam 3, 4 crianças. Num plantão de 12 horas numa noite, eu perdi 12, nós que estávamos ali, perdemos 12 pacientes, 12 crianças que morreram durante aquela noite no plantão. E era considerado normal, porque elas vinham com diarreia, as mães ficavam tratando em casa com chás, com simpatias, com benzedeiras, e só traziam essas crianças quando estavam muito desidratadas, às vezes em choque, e não havia mais condições de salvar um grande número delas. A gente saía de uma revolta absurda, todos nós éramos comunistas nessa época, achávamos que tínhamos que derrubar os militares, porque não era possível uma ordem social que permitia uma crueldade desse tipo. E aí, em 88, aconteceu a Constituinte, e foi o nascimento do SUS. O SUS, do ponto de vista teórico, foi uma grande aquisição da sociedade brasileira. O SUS, nós somos o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que se propõe a dar saúde gratuita para todos. Isso é uma pretensão ambiciosa. 200 milhões de habitantes, todo mundo tem direito à saúde. Se alguém aqui passar mal, pode ir para o Hospital das Clínicas, que vai ser atendido lá. Talvez tenha fila, talvez espere, mas vai ser atendido. E aí surgiu esse lema: saúde é um bem de todos e um dever do Estado. Eu implico com esse lema. Implico por quê? Porque dever do Estado
Isso tira do cidadão a responsabilidade que ele deve ter a respeito da própria saúde. Se é um dever do Estado, eu não tenho que me preocupar com ele. Eu fumo, bebo, engordo, passo o dia sentado e, quando eu fico doente, o dever do Estado é me tratar. Quer dizer, este tipo de lema, que é um lema populista e demagógico, é pernicioso para a saúde da população. A saúde é um bem de todos, é um dever do cidadão e o dever do Estado é proporcionar atendimento médico para aqueles que não têm condições. Nem acho que o dever do Estado seja proporcionar saúde gratuita para todas as pessoas num país como o nosso, com essas diferenças sociais que nós temos. Não está certo uma pessoa que pega o Mercedes-Benz, último tipo, que custou R$800 mil, bate o carro e ele vai ser tratado no Hospital das Clínicas. Ele não. O Hospital das Clínicas é para o outro motoqueiro que está aí ganhando a vida, arriscando a vida no trânsito de São Paulo e sofre um acidente, e esse sim é que é a pessoa que tem que ir para o Hospital das Clínicas. Isso aqui só para dar uma ideia do que aconteceu no Brasil. Hoje nós temos 2 sistemas de saúde paralelos. Um é chamado SUS e o outro é chamada saúde suplementar. Veja o nome como é, saúde suplementar. Não quer dizer saúde substitutiva. A pessoa, quando compra um plano de saúde, acha que ela nunca mais vai depender, vai ter que pôr os pés no SUS. Nunca mais. Ela vai ser atendida pelo plano de saúde. Então, ela nem leu o contrato, fala, não, eu tenho um plano. Você tem um plano, mas esse plano tem um contrato que diz que você tem direito, que você não tem direito. E no Brasil nós temos essa situação híbrida, porque nós temos planos de saúde, mas nós não perdemos o direito ao SUS. Nem todos os países são assim. No Chile, por exemplo, você opta. Você pode ser atendido pelo sistema público ou pela saúde, ou ter um contrato particular. Se você opta pelo contrato particular, você perde direito à saúde suplementar, à saúde pública. Qual é o problema dessa dualidade? É esta de você paga um plano de saúde, aí você sofre um acidente e vai parar num hospital público. E aí você fazer a cobrança, o certo seria o plano de saúde pagar o hospital público, não é? E isso acontece se fosse particular, ele é obrigado a pagar. Mas no hospital público essa conta é muito difícil de fazer. Não mais ou menos a despesa que os hospitais públicos têm atendendo doentes de plano de saúde não é tão alta assim, mas é significativa, poderia ajudar mais. Mas é muito complexo organizar essa rede, porque, primeiro, você tem planos de saúde que dão direitos ao atendimento em um determinado município, não dão direito em outros. Segundo, você tem que analisar o contrato, ver se o contrato daquela pessoa cabe dá a ela o direito de ser atendida em hospitais particulares. É muito complicado fazer essa conta toda. E, na verdade, isso é porque nós temos esse sistema híbrido aqui. Agora, vejam o que acontece em relação aos investimentos. O SUS gasta 103 bilhões de pessoas. Isso é o investimento do governo federal no SUS. Nós temos ainda o investimento dos governos estaduais e o investimento das prefeituras. Mas, só para dar uma ideia, no estado de São Paulo, o investimento anual do Estado é de 20 bilhões. Então, o SUS leva 103 bilhões. E a saúde suplementar, 90 bilhões. Só que nós temos no Brasil 51 mil usuários da saúde suplementar. 51 milhões. E do SUS, o SUS são os outros, 150 milhões. Então, 100 bilhões para tratar de 150 milhões e 90 para tratar de 51. Já vê a desproporção que nós temos aqui, né? No caso do SUS, no caso da saúde suplementar, o financiamento vem a partir das empresas, basicamente. Elas são responsáveis por 80% do pagamento dos planos de saúde. Os planos individuais são 20%. Hoje você vai fazer um plano individual e você não acha quem aceite. Vai a Sul América, Bradesco, a Mil, você não consegue. Por que você não consegue? Porque o aumento do valor dos planos individuais, o aumento da mensalidade, obedece aos índices propostos pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, ela que fiscaliza os planos de saúde. Então, ela estabelece um valor X.
Os planos feitos por empresas, os aumentos são estabelecidos por negociação. Então, você tem uma pequena empresa, tem 20 funcionários, aí você faz um acordo com a Sul América e paga X. No final do ano, os seus funcionários usaram um pouco os planos de saúde e vem lá um número razoável de aumento. Ou usaram muito, e aí há um aumento maior. E a empresa pode não aceitar, e aí tem que escolher uma outra, mas ela não pode deixar os funcionários sem plano de saúde, porque aí ela leva desvantagem no mercado. Então, os planos individuais vão diminuindo muito, e é explicável porque o aumento autorizado pela ANS é muito mais baixo do que o custo que a saúde, o aumento do custo anual da saúde. Só para vocês terem uma ideia, o cálculo é que a cada ano o custo real do serviço de saúde aumente em média 18%. Você não consegue passar 18% de aumento de anuidade nos planos individuais. Ou pode passar um ano ou outra, mas você quebra as pessoas e elas perdem a condição de continuar pagando. A medicina é o único ramo da atividade em que a tecnologia só contribui para aumentar o preço e não para diminuir. Lembro quanto custava um computador 20 anos atrás, quanto custa hoje. Porque a tecnologia evoluiu e vai barateando. À medida que você incorpora a tecnologia, você barateia o custo final. Na medicina, ao contrário. Você não existia ressonância magnética, agora tem. Não existia PET scan, agora tem. Não existiam determinados tratamentos, esses stents que se usam para o coração, próteses de membros que são de alta sofisticação. Todos esses novos tratamentos só servem para aumentar o preço e não baratear. E esse preço eles têm muita dificuldade de conseguir passar para as mensalidades. Eu, às vezes, pergunto por brincadeira, mesmo para colegas médicos, quando vocês acham que é a média de lucro dos planos de saúde? Porque os planos de saúde chegaram num momento no Brasil em que é tudo contra todos, né? Você paga a tua mensalidade. Aí você vai ao médico do plano de saúde. Chega lá, o médico te atende em 5 minutos, te pede exame e te manda embora. Você acha que você foi mal atendido, você fica contra o médico. Aí o médico pediu o exame, você vai, eles levam 2 semanas para autorizar o exame. E aí você fica contra o plano de saúde. O plano de saúde fica contra o médico, porque pediu muito exame que não precisava, e fica contra você, porque você, se ele nega o serviço, você entra na justiça e o juiz manda fazer o que foi pedido. E aí os médicos ficam contra os planos de saúde, porque pagam mal, e fica contra o usuário, porque também o usuário vai naquele médico, porque é o que está mais perto da casa dele pelo livrinho. É todo mundo contra todo mundo, um sistema desse não pode dar certo. Um sistema desse tem que estar errado. Ou nós repensamos esse sistema de uma forma que possa atender um pouco melhor o interesse das 3 partes, ou não vai dar certo, vai quebrar. A média de lucro anual dos planos de saúde, você tem ideia das operadoras, não dos planos. Uma operadora pode ter 200 planos, vender 200 planos, um dá lucro, outro não dá. Mas as operadoras, têm ideia de qual a média anual de lucro deles? Chutem um número qualquer. 2 a 3%. 2 a 3% é média de lucro de companhia aérea e vive quebrando uma atrás da outra. Esse sistema ou se reorganiza ou vai quebrar, porque não há condição de manter um sistema funcionando dessa maneira. A saúde suplementar, na verdade, surgiu na indústria automobilística. Nos anos 50, foram os primeiros casos em que as empresas começaram a se organizar para dar atendimento para os seus funcionários. E, em 67, apareceu a primeira cooperativa em Santos. E, na década de 80, é que surgiram as operadoras de saúde, que, quando se chama de operadoras, envolve tudo isso aí, seguradoras, medicina de grupo, planos, etc. Aqui tem uma coisa muito interessante. Como funcionavam essas operadoras de saúde? Funcionava assim. O país vivia uma inflação monstruosa nos anos 80 e 90. Vamos lembrar que na época do Collor, nos anos 90,
quando ele, um pouco antes do impeachment dele, a inflação era de 84% ao mês. 84% ao mês. Era mais de 2% ao dia, era quase 3% ao dia. Você recebia um cheque na sexta-feira, às 3 horas da tarde, você saía correndo para o banco para depositar, porque você depositava num sistema que chamava overnight, que pagava um pequeno juros por dia que ficasse lá. Você punha na sexta, sábado, domingo, segunda-feira, você tinha aí 1,5% a mais. Quer dizer, você ia lá, depositava R$1.000, você tinha um pouquinho de lucro nesse dinheiro que ficava durante a noite. As operadoras, na verdade, eram empresas financeiras. Por quê? Porque você prestava serviço para elas, os hospitais, os médicos, os serviços de laboratório, e eles iam pagar isso 2, 3 meses depois. Então, não interessava qual era o custo real. Porque uma coisa custava 100, com 80%, 70%, 80% de inflação, você ia pagar depois de 3 meses, estava pagando 20%, 25%. Então, eles nunca se preocuparam nessa fase com os custos da saúde. Pode pedir exame à vontade, pode fazer o que for, nós vamos pagar isso muito depois, já em valores muito desatualizados. Hoje mudou. Tanto que, depois do Plano Real, vocês sabem quantas operadoras de saúde surgiram no Brasil? Não planos, as operadoras mesmo. Quantas operadoras surgiram depois do Plano Real? 0. Nunca mais. E algumas saíram do mercado, como foi o caso do Itaú, por exemplo, porque deixou de ser o negócio que era. A atividade anual da saúde suplementar é essa daí, olha, são 250 milhões de consultas, 600 milhões de exames complementares, mais de 7 milhões de internações. A ANS recebeu no ano de 2013, em 2014 eu não sei, 100 mil reclamações dos planos de saúde. E vocês às vezes veem nos jornais, mais de 100 mil pessoas reclamando dos planos de saúde, etc. Acho que tem 2 lados essa questão. 100 mil, o número absoluto é grande mesmo, né? 100 mil, muita gente. Primeiro, para saber se todas as pessoas estão reclamando justamente, né? Não sei. Algumas, provavelmente, a maioria está. Mas nesse universo de milhões e milhões de pessoas, não é tanta gente. De onde se conclui que a maioria dos que estão sendo atendidos pelos planos de saúde tem um atendimento razoável, na maioria dos casos. O que acontece no SUS? No SUS tem uma pesquisa feita anos atrás, dos pacientes que, ao ter alta do hospital, respondiam um questionário dizendo se foram bem atendidos, se o que aconteceu, se foram bem tratados. 70% revelaram que foram bem tratados. Então, os que são atendidos pelo SUS, nos hospitais públicos, etc., geralmente são bem tratados. Geralmente. O gargalo está antes disso. Está na dificuldade de você conseguir o lugar, na dificuldade de conseguir atendimento. Então, o que acontece hoje? Nós temos no sistema público as unidades de saúde, que é o que resolve os problemas, porque se você tem um ambulatório que funciona direito, você resolve 90% da demanda. E ficam os 10% que são casos mais complexos e que vão precisar de retaguarda, exames mais especializados e mesmo hospitais de atendimento terciário com mais tecnologia. Como esse atendimento ambulatorial é um atendimento de má qualidade, normalmente, o que acontece? As pessoas, quando ficam doentes, correm para o pronto-socorro. E aí nós vamos ver aquelas filas intermináveis que aparecem na televisão, gente sentada no chão, outra aquela situação horrível dos pronto-socorros. Se vocês forem lá, pelo menos 70% das pessoas que estão ali não precisavam estar. É alguém que está com dor de garganta, com febre, ele vai para o pronto-socorro, porque ele sabe que lá demora, mas vai ser atendido. E se ele for marcar consulta na unidade de saúde do bairro dele, pode levar 2 semanas e ele, daqui a 2 semanas, já vai precisar mais de atendimento. Então, nós temos uma deficiência de organização que é muito séria no sistema de saúde. A legislação não ajuda. E existe uma ideologia de você ter o atendimento da saúde ser estatal, ser estatizado. Isso não quer dizer, para o paciente não interessa quem paga a conta dele. O que interessa é que ele tenha um atendimento razoável.
Nós temos no estado de São Paulo, nos hospitais, em vários hospitais, esse sistema que é um sistema combinado. Por exemplo, pega o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera. É um hospital maravilhoso. Você vai lá, tudo limpo, organizado, as freiras cuidam daquilo. É um hospital do Estado. Quer dizer, atende SUS, uma grande maioria dos casos. Elas cuidam do Hospital Itaim. Há hospitais em São Paulo hoje, do Estado, cuidados pelo Einstein, pelo Sírio-Libanês, especialmente por instituições que não têm fins lucrativos. Quer dizer, acho que nós temos que procurar novos sistemas de organização e de gerenciamento para você atingir, para atender a população toda. O problema outro, além do gerenciamento, é o financiamento, né? Olha, nós estamos quase nada, 1,7% do PIB em saúde. Para dar uma ideia, o Bolsa Família consome 0,5% do PIB. Então, esses que falam que é absurdo, Bolsa Família, só vagabundo que não quer trabalhar, 0,5% do PIB, não é nada de dinheiro, nada. Nós temos condição de ter um Bolsa Família muito mais rico do que esse que é. E na saúde, olha aí, nós pagamos 8% do PIB em juros da dívida externa e 1,7% do PIB nós investimos em saúde. Se a gente se basear só na Constituição de 88, hoje os valores atuais correspondem de 1/3 à metade do que foi previsto lá. Mas, apesar de tudo isso, o SUS tem ilhas de excelência. Por exemplo, o Programa de Vacinação Brasileiro. É o maior programa de vacinação gratuita do mundo. Ninguém vacina esses milhões e milhões de crianças. Praticamente todas as crianças brasileiras são vacinadas. Nós temos mais de 97% de vacinação e é gratuito o programa. O nosso programa de AIDS não só foi uma revolução no país, como o programa foi uma revolução fora do Brasil. Vou dizer para vocês que em 1995 nós tínhamos exatamente a mesma prevalência do HIV no Brasil do que na África do Sul. Os dois países estavam com a mesma prevalência. Nós começamos a distribuir medicamentos para AIDS gratuitamente. Foi o primeiro país que começou a fazer isso. Tem AIDS, vai com a receita e recebe a medicação. Hoje, nós temos no Brasil 600 mil casos de AIDS, de HIV positivo, 600 mil pessoas infectadas pelo vírus da AIDS. A África do Sul tem 10% da população adulta. Então, vocês imaginam, se 80% da população, se a população adulta no Brasil corresponde a uns 80%, nós seríamos aí 80% de 200 milhões, 160 milhões de brasileiros. 10%, nós teríamos 16 milhões de HIV positivos no país. Já imaginaram que tragédia seria essa? E isso foi porque nós demonstramos que dava para fazer um programa de distribuição gratuita. Foi baseado nesse programa brasileiro que começaram a ser desenvolvidos os programas africanos de distribuição gratuita. Porque antes se imaginava que não adiantava, eu cansei de ouvir isso em conferências internacionais, que não adiantava dar remédio para pobre porque eles não iam tomar direito e isso só ia servir para aumentar a resistência do vírus. Foi o programa brasileiro que demonstrou que não era assim. O programa de transplante de órgãos também é o maior programa de transplante gratuito do mundo. Você precisa de um transplante de fígado, você vai entrar na fila, tenha dinheiro ou não tenha. Entra na fila e a hora que chegar o seu órgão, você vai poder se operar no hospital público ou no hospital privado, como você preferir. Os hemocentros, a qualidade do sangue brasileiro é muito boa hoje, comparável aos níveis internacionais. E os hemocentros são todos, fazem parte do SUS. Esses centros de atenção psicossocial para os pacientes que têm distúrbios psiquiátricos também, o problema deles é que são em pequeno número, mas os que existem funcionam bem. Além disso, nós temos o SAMU, que funciona bem nas grandes cidades. Sofreu um acidente, liga para o SAMU, vai ser atendido. E as equipes de saúde da família, que são essas que percorrem o país inteiro, com médicos, enfermeiros e com auxiliares, não é? Com agentes de saúde. Ao mesmo tempo que nós temos todo esse problema, veja o que está acontecendo nesse momento aqui. Quanto tempo eu já falei?
Meia hora. Tá bom, já termino daqui a pouco. Olha o que aconteceu com a nossa população. Hoje, a faixa da população que mais cresce é essa que está acima dos 60 anos. Então, nós tínhamos, em 1991, 7% da população tinha passado dessa idade. Agora são 13%. Quase dobrou. Num período relativamente curto, 20 anos. Isso é uma mudança completa do panorama da saúde e da necessidade de atendimento dessa população. Quando a gente coloca isso em números absolutos, dá para ter uma ideia do tamanho do desafio. Eram 11 milhões em 1991, agora são 26 milhões de pessoas que passam dos 60 anos. Qual é o problema dessa gente toda que passa dos 60 anos? Nós temos esse aqui, uma mudança do perfil dos óbitos no país. Aquele perfil inicial que eu falei, dos anos 50, 60, doenças infecto-parasitárias, etc., se modificou completamente. Naquela época, quem nascia nos anos 50 tinha 47 anos de expectativa de vida, em média. Quem nasce nos dias de hoje passa dos 70 anos, vai a 75, 76 anos de expectativa em média. Quer dizer que muitos ultrapassam. E aí nós temos esse perfil. 33% doenças cardiovasculares, morte por doenças cardiovasculares, 20% de câncer e, mais ou menos, uns 12% a 13% de mortes violentas. O Brasil é o país com o maior número de mortes violentas no mundo. No ano de 2015, aí só para dar uma ideia do que vem junto com o envelhecimento da população. 8,7% da população acima de 20 anos com diabetes, o que significa 12 milhões de pessoas. É o quarto país com o maior número de diabéticos no mundo. Perde para a China, Índia e Estados Unidos. 3,2 milhões desses 12 são casos que não estão diagnosticados. O diabetes segue de forma assintomática por muitos anos, né, normalmente. Até começar a emagrecer, urinar muito, ter fome demais, e aí a doença fica descompensada. E você vai fazer o diagnóstico numa fase em que a doença já provocou lesão em numerosos órgãos, né? O diabetes provoca cegueira, porque quando o açúcar sobe no sangue, ele vai lesar todos os tecidos do corpo, mas alguns ele lesa mais do que outros. Quais são os que ele lesa mais? A parede interna dos vasos sanguíneos, que representam o endotélio vascular, e as terminações nervosas. As terminações nervosas dão o quê? Dão aquelas chamadas, aquelas agulhadas que o doente com diabetes sente nos pés, nas pernas, às vezes nas mãos. E as lesões nas paredes interiores dos vasos provocam o que a gente chama de doença, dois tipos de doença. A macrovascular, que é aquela que pega os grandes vasos, que é o infarto do miocárdio, derrame cerebral, obstruções arteriais que levam à amputação do pé, da perna, etc. E a microvascular. A microvascular é aquela que atinge os capilares, que é a responsável pelo aparecimento do pé diabético, porque a vascularização fica comprometida e o pé fica com circulação, com falta de oxigênio. Aí qualquer ferida demora muito para cicatrizar. A retina é muito sensível, os vasos são muito sensíveis, então a perda de visão e até cegueira por diabetes é a principal causa de cegueira no Brasil. Os vasos dos rins que provocam as insuficiências renais. Muitas das pessoas que vocês veem aí tomando diálise, fazendo diálise, chegaram a essa condição por causa do diabetes. A obesidade está por trás do diabetes, né? 52,5% dos brasileiros estão acima do peso, que é aquele índice de massa corpórea acima de 25. Mais da metade da população. Os homens numa situação pior que a das mulheres. A obesidade mesmo, que é o índice de massa corpórea acima de 30, 18% dos homens, mais ou menos a mesma coisa dos dois lados. E especialmente entre os 45 e os 60 anos de idade. Está a faixa mais obesa mesmo da população. A gente
fica chocado quando viaja para os Estados Unidos e vê aqueles grandes obesos, não é? E, na verdade, nós estamos na esteira deles, né? Eles estão hoje com 75% da população acima do peso. E nós estamos chegando perto. Eles têm 30% de homens e mulheres com obesidade mesmo. Nós já estamos aí perto dos 18%. E a hipertensão arterial, que vem no pacote da obesidade, né? O cálculo é que nós tenhamos 17% de hipertensos e até 2025 vai haver um aumento de 80%. 25% da população adulta brasileira é hipertensa, e a metade desconhece. Porque no Brasil tem uma crença que pressão alta dá dor na nuca, tontura, dor de cabeça, pontos brilhantes na visão. Isso acontece quando a pressão chegou a 21, 22. Não acontece quando ela está a 13, 14. Né? Então, a gente em medicina diz que hipertensão arterial é um assassino traiçoeiro, né? Porque silencioso, ele não dá nenhum sintoma. Na população com mais de 65 anos, 60% é de hipertensos. E a distribuição de medicamentos gratuitos pela rede pública, esse que na farmácia popular, fez cair 25% das internações. Veja como esses programas funcionam e são baratos, porque esses medicamentos estão aí há muito tempo no mercado e o governo compra em grande quantidade, então pode negociar preço. E você acaba esquecendo o lado humano, do benefício que as pessoas vão ter por receber os remédios e poderem ser tratadas. Você tem o lado financeiro. Cai em 25% as internações. Vê quanto custam os remédios e quanto se economiza com essas internações. Hipertensão arterial e diabetes são as duas maiores epidemias brasileiras. Vocês veem pelos números. Há pouco eu falei que nós tínhamos 600 mil pessoas com HIV no Brasil. Nós temos 17 milhões de hipertensos. Quem daqui tem parentes com diabetes? Levanta a mão, por favor. E quem tem parentes com pressão alta? Todo mundo, né? Todo mundo. Então, a gente nem leva a sério essas doenças, né? Você pergunta, como é que está a tua mãe? Ela está ótima. É pressão alta, diabetes meio descontrolado. Então, a mãe vai morrer, meu. Liga para ela, né? E aqui um dado muito interessante. O fumo no Brasil. Na minha geração, entre estes, o idiota que vos fala, 60% dos que tinham mais de 15 anos fumavam. Fumo era moda. Você chegava com 16, 17 anos, você, numa rodinha, te ofereciam cigarros, você falava, não, obrigado, não fumo. Eles perguntavam, por quê? Por que razão você não fuma? 21% dos brasileiros hoje são ex-fumantes. Quer dizer que muita gente largou de fumar. E a prevalência do fumo é de 10,8% dos adultos com mais de 15 anos. Só para dar uma ideia dos números, nos Estados Unidos, esse número é de 18%. Na Europa, todos os países fumam mais do que o Brasil. Todos, sem exceção. E a Noruega, a Dinamarca, a Inglaterra, todos fumam mais do que o Brasil. Nós fumamos menos do que a Suécia hoje. A Suécia é 12%. Até há pouco era o único país da Europa que fumava menos do que nós. A prevalência é de 12,8%, 13% entre os homens e 9% entre as mulheres. Mas olha a queda, 30% nos últimos 9 anos. Caiu de 15% para 10%. Quer dizer que nos últimos 9 anos, para cada 3 fumantes, 1 deixou de ser. E a prevalência hoje é de 13,2% entre 45 e 54 anos. É a fase de gente mais dependente mesmo de nicotina, que já vem fumando há muito tempo e tem muita dificuldade de largar. Nicotina é a droga mais aditiva de todas. Não há droga que provoque uma compulsão tão grande quanto a nicotina. Não, a cocaína. Cocaína não provoca isso. Cocaína, você pega o menino, tira do lado de fora, ele para, esquece da cocaína. Aliás, isso é um dos grandes preconceitos contra essas drogas, né? Você tem abstinência por cocaína, tem abstinência por maconha e tem abstinência por heroína, só que são completamente diferentes.
A abstinência de maconha é uma abstinência que o moleque consegue fumar e passa 2, 3 dias sem fumar, depois fuma de novo. Alguns conseguem levar assim de vez em quando. Por que não entra em crise de abstinência rápida? Porque o tetrahidrocannabinol, que é o componente ativo, se dissolve na gordura. E ele vai sendo lentamente eliminado. Por isso é que se faz um teste 30 dias depois de ter fumado e o teste dá positivo, porque ainda tem tetrahidrocannabinol sendo eliminado. A cocaína dá um desespero quando o usuário vê. Ele não pode ver. Ele não pode ver a droga, ele não pode ver o local em que ele usava a droga e ele não pode ver ninguém sob o efeito dela. Aí ele entra em crise que parece muito com a crise do pânico. As mãos congeladas, o coração dispara, a pressão arterial aumenta, tem reações vagais no intestino, provoca cólica, às vezes diarreia, vômito até de ver a droga. Esse é o problema. Por isso que todos os que tratam usuários de cocaína recomendam para a família, tira ele daí, leva para outro lugar, não deixa ele conviver com essas pessoas. Tirou do lugar, acabou. Cigarro não, se tranca numa sala escura, a pessoa fica desesperada para fumar. Por quê? Porque é uma droga que dá crise de abstinência em minutos. Minutos. Você fumou, 30 minutos depois está louco para fumar outra vez. Nenhuma outra droga provoca uma crise de abstinência tão rápida. Provoca a compulsão. O crack, por exemplo, você fuma crack, aí você começa a fumar, não para mais. Isso é compulsão, não é abstinência. Agora, você pega o craqueiro da rua, tem experiência com eles na cadeia. Na cadeia feminina, por exemplo, é que chegam essas meninas que fumam, estão na sarjeta fumando dia e noite. Vai para a cadeia em São Paulo não tem mais crack, não tem mais cadeia nenhuma. Eles acabaram com o crack. Quem foi? O governo do Estado? Não, foi o PCC que acabou. Não tem mais, não pode. Lei de bandido não é igual às nossas, as leis deles funcionam. Porque são de aplicação rápida, as penas são de aplicação imediata. Aí dá certo. Por isso, nenhuma. Eu vejo essas meninas, chegam lá, elas dormem 2 dias, porque elas vêm varadas da rua, né? O craqueiro que tem droga, que tem acesso, ele fica fumando, começa outra vez, aí ele morto de sono, encosta, cochila 15, 20 minutos, acorda, já fuma de novo, e passam dias assim. Não come, por isso que você reconhece o craqueiro magro, né? Você vê nas cidades que passam, você olha, bate o olho, não tem craqueiro gordo, né? Já viu algum? Talvez ele chegue gordo, mas ele rapidamente faz um regime, emagrece muito depressa. Elas dormem 2 dias e depois que dormem, passam lá uns 2, 3 dias assim, um pouquinho aflitas e acabou, tocam a vida normal. Esquecem. Muitas delas lá não tem crack, mas tem cocaína. Muitas delas não cheiram cocaína, não gostam, porque o efeito é muito diferente. Engraçado a cocaína, como toda droga, depende da via de administração. Você, quando cheira a cocaína, ela bate na mucosa nasal e vai ser absorvida pelos vasos da mucosa, que são uma mucosa altamente vascularizada. E aí você vai atingir um pico de ação, né? Que o cara fica excitado, fala, sem parar, se mexe e tal, e vai caindo aquilo. Quando vai caindo, ele fica acabado, né? E aí ele cheira de novo, se ele tem a droga. Se ele não tem a droga, fica por isso mesmo aí. A cocaína injetada na veia, hoje não se faz mais isso, mas quando eu cheguei no Carandiru há quase 30 anos atrás, você injeta na veia, ela vem direto no coração, pela circulação venosa, o coração vai para o pulmão, volta para o coração e é bombeada para o cérebro, onde ela vai agir. Por isso que eles chamam como? Chamam de baque, chamam um baque na veia, porque é um baque no cérebro que dá aquilo. E aí o efeito é assim, rápido, aí é compulsório. Porque se elimina depressa, se injeta de novo. Então, uma roda, eu filmei uma vez uma roda dessas de baque, o cara acabou de fazer acabou de levar a injeção e já está apertando os braços para fazer as veias saltarem para a dose seguinte. Esse não se interessa pela cocaína cheirada. Por que acabou a droga injetável? Por causa da AIDS. E porque apareceu o crack. O efeito do crack é muito parecido, porque você fuma, já caiu no pulmão a droga.
A ação é mais rápida do que injetada na veia. Você injeta na veia, ainda tem a circulação venosa, vai para o coração, daí para o pulmão. Fumando, já cai no pulmão direto, não perde tempo na circulação venosa. 6 a 10 segundos dá aquele baque no cérebro, né? Por isso que é droga compulsiva, né? A violência, que é a terceira causa de morte, quase 60 mil mortes por violência no ano de 2014, aumento de 22% nos últimos anos. E aumentou mais do que 100% na região do Nordeste. Quem viaja para lá, pelo interior, que circula pelo Nordeste, é nítido isso. Você viajava por cidades que eram completamente tranquilas. Eu gravo sempre em periferia de cidade, lugares tranquilos, hoje um perigo. Recife, Salvador, Fortaleza, todas as cidades. Em São Paulo, curiosamente, o número de mortes caiu 52%. Eu desconfio que isso não se deva à polícia paulista, não. Mas tudo bem. Eu acho que nós temos hoje uma organização criminosa em São Paulo que domina o crime na cidade. E essa organização, eu acho que é a grande responsável pela diminuição do número de mortes. Não quer dizer que a polícia também não seja responsável, é lógico. Mas essa organização, que é o PCC, acho que é um dos responsáveis. Para eles não interessa duas pessoas brigando no bar, na periferia, porque um olhou para a mulher do outro e esse puxa-faca esfaqueia o outro. Porque aí vem a polícia, aí quem vai comprar droga vê a polícia, desvia, pega outro caminho, dá prejuízo. Então, isso tem que ser bem organizado. Hoje, nos bairros que são dominados na periferia, que são dominados pelo PCC, você não pode matar alguém sem conversar com eles. Tem que ter uma justificativa. E essa justificativa é um julgamento mesmo, na verdade. Você tem que saber o que aconteceu, ter provas, ter testemunhas. Não é tão simples assim, não. Porque, dessa forma, você consegue controlar e não atrapalhar os negócios, né? E o caso dos acidentes de moto, 12 mil mortes anuais. É um número inaceitável esse, né? Número inaceitável. Eu vejo o pessoal no trânsito, bronca de motoqueiro, não sei o quê, esses motoqueiros. Eu acho engraçado isso. Se você tirar os motoqueiros de São Paulo hoje, para a cidade. Para a cidade, porque a quantidade de gente levando documento, trazendo encomendas para baixo e para cima, cruzando a cidade toda, com esse trânsito que nós temos, esquece. E a gente, quando contrata um motoqueiro, você quer um serviço barato e rápido, né? Quer pagar pouco e quer que ele saia do Capão Redondo e vá fazer uma entrega em Itaquera. E você quer que ele chegue em 20 minutos. E aí você, quando ele passa e esbarra no espelhinho, você fica revoltado contra ele, né? Mas, na verdade, esses acidentes de motos, os motoqueiros pagam com a própria vida a pressa e o direito de trabalhar nas ruas brasileiras. E isso é o Brasil inteiro hoje, não é mais só aqui em São Paulo, né? E, além desses problemas, nós temos os problemas relacionados com as arboviroses, não é? Esses dados já estão um pouquinho desatualizados, mas olha o que aconteceu com a dengue. A dengue é uma doença potencialmente grave que a gente aprendeu a conviver com ela, não é? A gente se habituou com a dengue. Olha o que aconteceu, quantos casos de dengue nós tínhamos em 1990. São 25 anos de agora, né? Nós tínhamos... Chegaram uns 20 casos para cada 100 mil habitantes. Passamos 250. Aumentamos 10 vezes. E a dengue é um problema que pode ser sério na prática. Por quê? Porque é uma doença que é associada a um número grande de mortes. Olhem em termos absolutos, que absurdo é isso. O ano passado nós tivemos cerca de 250 mil casos notificados. Olha onde foi isso em 2 meses deste ano. Em janeiro e fevereiro, nós tivemos mais casos do que uns 60% de aumento do que o ano inteiro de 2015. O problema da dengue qual é? A dengue, você pega o vírus, o mosquito vem, pica, você pega o vírus. Ela tem um período de incubação curto, 2, 3 dias.
E aí ela começa com um febrão mesmo, febrão de tremer, 39, 39,5, 40 graus. Você está bem, não aconteceu nada, você olha, tem nada, vem essa febre grande. E aí, essa febre vem, em geral, depois com dor de cabeça, uma dor atrás dos olhos, às vezes pode aparecer um vermelhão leve, suave, assim, no corpo. E ela dura, esse quadro tem uns 3 dias assim. E dá para trabalhar até, só na hora da febre não, é lógico, mas dá para trabalhar. Depois de 3 dias, você tem uma divisão. É uma doença bifásica. Você tem os que começam a melhorar e vão ficando mais leves, a dor no corpo melhora, ela dá muita dor nas costas, melhora, você saiu do quadro. E você tem o outro grupo que aí, ao contrário, vai piorar. E eles pioram por quê? Pioram porque o vírus ataca o endotélio dos vasos, a camada interna dos vasos. E ele provoca uma inflamação nessa camada interna dos vasos capilares, os pequenos vasos sanguíneos. Provoca um inchaço nesses vasos. E aí o espaço entre os vasos aumenta. E com isso a água do sangue escapa para fora dos vasos. Você não escapa para fora do corpo, ela fica no corpo, mas fica no tecido em volta dos vasos. E é isso que faz cair a pressão. Por isso que esse quadro é chamado erroneamente de dengue hemorrágica. Não precisa ter hemorragia para ter a dengue hemorrágica. Isso leva à confusão, porque muita gente fala, não, eu estou mal, estou fraco, mas eu não estou com sangramento. Não precisa ter sangramento. Você está mal, está fraco, porque a pressão começa a cair. E se você demora muito para voltar ao hospital, você pode chegar em choque. E aí sim você tem um quadro de choque que precisa de UTI, um atendimento muito melhor. Na verdade, nós não vamos conseguir acabar com a dengue. Agora, morte por dengue é que não tem sentido acontecer. Porque se você pega o doente, hidrata, pronto, está resolvido o problema, né? E olha o que aconteceu. Vocês lembram que dengue era uma coisa do Nordeste, do Centro-Oeste, né? Da parte alta do Brasil lá. Olha agora, é o Sudeste que é o responsável pelo número de casos maior. E o que é lógico, o Sudeste tem 42% da população brasileira, né? Olha o número de casos por 1.000 habitantes. Os campeões, Minas, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Esse aumento tem alguma relação com o aumento das áreas periféricas, falta de saneamento, dos anos 90 para cá? Olha, não, ele tem mais ao contrário, exatamente, a concentração, né, nessas áreas todas, né? Acompanha exatamente isso, essa urbanização desenfreada e desorganizada que aconteceu no Brasil, né? E aí você tem casas mais precárias, a necessidade de armazenar água, tudo isso colabora muito, né? Aqui os casos graves e os óbitos em 2016, você vê com sinais de alarme o que são? São esses que têm a pressão que cai, é o hematócrito, que é a relação entre as hemácias e o plasma do sangue que sobe, enfim, são os sinais de que está havendo um extravasamento capilar. Graves, 91 casos, óbitos, 51. Mas houve uma redução dos óbitos em relação a 2015, porque acho que o sistema de saúde, o SUS, está mais preparado hoje para esses casos de dengue e para a orientação de que esses doentes precisam de hidratação rápida, né? Nós temos 4 tipos de dengue, por isso é que você pode ter dengue mais de uma vez. A gente fica imune quando adquire um tipo, mas pode ter pelos outros, né? São 4 sorotipos diferentes, 4 mudanças do vírus, mutações, que podem transmitir a dengue. Atualmente é esse dengue tipo 1, que é o vírus mais prevalente. Aqui o chikungunya, que é outro problema sério, que está aumentando, está chegando aqui agora. O chikungunya é um quadro semelhante a esse, só que dá dores articulares. E esse é o principal problema dele, porque essas dores articulares permanecem por muito tempo. As estatísticas variam um pouco, mas de 20% a 50% dos doentes que tiveram chikungunya têm dores articulares depois de 1 ano. E isso é um problema sério, porque o SUS não está preparado para atender, não tem reumatologistas nem fisioterapeutas suficientes para atender essa gente toda com dores articulares. Aliás, chikungunya, a doença apareceu, e agora? Que país da África foi? Eu esqueci, não quero falar, que não tenho certeza.
Eu acho que foi Tanzânia, mas não quero dizer, não. Chikungunya, na língua local, quer dizer homem curvado, porque a doença faz isso mesmo, dá dores articulares fortes. E o Zika, que é essa situação, eu não vou nem discutir, porque a gente está na imprensa todos os dias. Né? O Zika não tem como confundir com dengue. Essa coisa de dizer, mas será que foi Zika ou dengue? Dengue como é que começa? Febrão alto, sem nada, está normal, um dia tem uma febre alta. E aí começa dor no corpo, aí vem todo aquele cortejo de sintomas. O Zika, ao contrário, começa com vermelhão no corpo. E não é um eritema assim leve como o da dengue, é vermelho mesmo, o corpo fica vermelho e é um eritema pruriginoso, os doentes ficam se coçando o tempo inteiro. Era uma doença, depois vem um pouco de dor nos olhos também, eventualmente dor de cabeça, e dá uma febre baixa, 38,5 no máximo, não dá febre alta não. E é um quadro benigno, geralmente em 5 dias, no máximo 7, os sintomas todos regrediram e acabou. Não precisa de medicação, às vezes se dá antialérgico para melhorar o prurido, que é uma coisa muito desagradável ficar se coçando. O que assusta no Zika foi que ele entrou pelo Nordeste, provavelmente em 2013, os primeiros casos foram diagnosticados em 2015, mas já deve ter havido outros que passaram batido, né? Mas ele começa no Nordeste do Brasil, os primeiros casos em abril do ano passado, e chegou no México. Veio direto, passando por tudo. Não é normal isso, uma doença transmitida por mosquito, evoluir, espalhar tão depressa. Quanto tempo ficou a dengue para chegar no sudeste do Brasil? O Zika começou aí, foi embora, pegou o Brasil inteiro e se espalhou pela América Latina, pelo Caribe e chegou no México. Não há explicação para essa transmissão tão rápida do vírus Zika. Há uma porção de especulações. É uma doença, como eu disse, benigna relativamente, 3 óbitos no Brasil só por ela, e aqui o problema total que é a microcefalia. A microcefalia é o problema do Zika. Não fosse isso, tudo bem. Né? O problema é aqui que nós tínhamos, até fevereiro deste ano, 5.640 casos. Como é que você faz? Nem toda microcefalia é causada pelo Zika. Tem outras doenças que causam. Por exemplo, desnutrição causa diabetes, citomegalovírus, rubéola, uma porção de sífilis congênita causam microcefalia. Então, qual é a orientação do Ministério da Saúde? Você mede a cabeça da criança. Se o perímetro vem abaixo de 33 anos, ele entra aqui, casos em investigação. Porque nessa hora tem que fazer o quê? Você tem que saber se o quadro cerebral é um quadro compatível com a infecção pelo Zika, se é mesmo uma microcefalia. Isso é feito com ultrassom, através da fontanela, através da moleira da criança. E, eventualmente, através de uma tomografia computadorizada. Muito bem. Aí você vai confirmar ou descartar. A maioria dos casos são casos descartados, que ou a criança não tinha microcefalia ou havia outra causa. A mãe tinha sífilis durante a gravidez, ou teve toxoplasmose na gravidez. E assim a gente tem o que vai acontecer com o Zika, na verdade? Olha os casos por país. Pernambuco foi o estado mais afetado, provavelmente porque a infecção deve ter entrado por lá, não é? Muito bem. Quer dizer, nós então temos um problema com um sistema de saúde que tem que atender os casos mais graves de doenças degenerativas, que são as doenças cardiovasculares, o câncer, as mortes violentas, diabetes, etc. Nós temos que lidar com isso, temos que lidar com doenças de países pouco desenvolvidos, como o caso dessas arboviroses ainda hoje. Não? Eu acho que nós temos um futuro para a saúde do Brasil? Eu acho que sim. Eu sou otimista, na verdade, porque como eu vivi uma época em que não havia saúde nenhuma, não havia atendimento médico organizado para a população, eu hoje vejo que há um lado muito positivo, nós conseguimos bastante. Se nós não conseguíamos atender nem a população do Brás, 20 minutos a pé da Praça da Sé, nos anos 50,
Hoje, você não encontra uma criança brasileira que não tenha acesso ao pediatra. Não quero dizer que é fácil o acesso, mas essa criança vai ser atendida. E se ela estiver doente, ela tem uma chance muito grande de conseguir atendimento, internação hospitalar, etc. Acho que nós avançamos muito. E avançamos muito, especialmente porque nós tivemos um aumento populacional absurdo. Nos anos 50, nós éramos 50 milhões de brasileiros, nós somos 200 agora. Quer dizer, numa geração só, você viu a população aumentar 4 vezes. O que levou décadas e décadas para acontecer na Europa, séculos talvez, aqui aconteceu numa única geração. Um aumento explosivo da população, aumentar 4 vezes mais. Nenhum atendimento lá, algum atendimento hoje. Uma parte desse atendimento até razoável. O que tem que ser feito? Nós temos que melhorar, em primeiro lugar, temos que melhorar o gerenciamento do sistema público. Não dá para você organizar hospitais públicos, é impossível. Não há condição de fazer isso. Por quê? Porque a estrutura do sistema público amarra de uma forma tal que você não consegue contratar, não consegue demitir e não consegue comprar nada. Você precisa ter uma médica que engravida, você precisa contratar outra para o lugar dela, tem que abrir concurso. Abre concurso, aí leva tempo para abrir o concurso. Aí você, depois disso, você tem que dar um tempo para que a pessoa tenha um mês aí para poder decidir se ela quer ou não. Até completar tudo isso, vai 1 ano. Ela já deu à luz, já voltou para o trabalho, já não precisava mais da outra que foi contratada. Eu estou falando sério, parece brincadeira, mas não é. Você vai fazer uma compra de esparadrapo, aí tem que fazer licitação. Quer dizer, é um sistema que não tem condição de responder com a agilidade que a medicina moderna exige no atendimento. Eu acho que nós temos que pensar novas formas de gerenciamento. E lembrar sempre do seguinte, política pública só para pobre não funciona. Não funciona. Por que esses programas que eu falei aqui do Brasil funcionam? Você pega uma criancinha, você leva no posto de saúde, ninguém quer saber quanto você ganha. Você vai lá, dá vacina, acabou. Hoje é dia de vacinar contra a poliomielite. Vão lá, pinga, gotinha, manda embora. Todos são vacinados assim. Aí chega lá e fala, a vacina acabou. Mas quando volta, não sei. Você telefona para um amigo jornalista, no dia seguinte está na primeira página do jornal. Agora, você pega um programa como o programa de planejamento familiar. O Programa Brasileiro de Planejamento Familiar, no papel, maravilhoso, um dos mais avançados do mundo. Depois de 21 anos de idade, mulheres com 2 ou mais filhos, ou homens com 2 ou mais filhos, podem fazer esterilização definitiva, isto é, laqueadura ou vasectomia, de graça pelo SUS. Quantos sabiam daqui que existe essa lei? 3 pessoas, 4. Nessa plateia selecionada. Mas por que acontece isso? E por que aí a gente tem essa epidemia de gravidez na adolescência? A gravidez na adolescência é uma tragédia. É uma tragédia. Imagina vocês, as moças aqui presentes, as mulheres aqui presentes, tivessem tido o primeiro filho com 13 anos de idade, ou com 14 anos de idade. O que seria da vida de vocês? Essas meninas na periferia engravidam com essa idade. A gente fica chocado. 13 anos, 14 anos grávida, está louco, está a idade de brincar com boneca. Só que ela engravida a segunda vez com 16, 17. Olha, lá na penitenciária feminina, eu quando vejo uma menina de 25 anos que vem e diz que não tem filhos, ou ela é infértil ou é gay. Porque se ela for fértil e heterossexual, tem filho. 4, 5. Eu vi há pouco tempo uma menina de 30 anos, 10 filhos. Nos dias de hoje, aqui em São Paulo. Vi uma de 28 anos de idade, isso tem um mês, avó. Estava comemorando o nascimento do neto dela aos 28 anos. Quer dizer, aí o que acontece com essas meninas? Elas param de estudar, lógico, né? Porque ela não tem babá para cuidar da criança. Então, ela parou de estudar, está comprometendo o futuro dela. E comprometendo o futuro da criança também, né? E aí você tem todos esses problemas sociais relacionados com esse fato, né? O empobrecimento da mulher, o empobrecimento da família, que é obrigada agora a cuidar de mais uma criança, e o risco dessa criança vir a ter muitos outros irmãos e acabar aí com um lar
com o lar desfeito e sem estrutura para ser criada. Mas isso acontece por quê? Porque nós resolvemos o nosso problema. Cada um de nós tem um número de filhos que acha melhor e pronto. E quando você tem uma gravidez indesejada, na classe média mais alta, você faz um abortamento que é livre no Brasil para quem tem dinheiro. E essa população pobre fica aí nessa situação que não tem acesso. A gente resolve o nosso problema e eles ficam com o problema mais pesado por conta deles, né? Eu vou colocar um panorama da AIDS atual só para contextualizar as coisas que eu quero discutir com vocês. Nós estamos no Brasil hoje com 592 mil casos, praticamente 600 mil casos acumulados de AIDS.